Bom dia, igreja. Feliz sábado a todos que estão em casa, um feliz sábado, que Deus possa estar presente como sempre esteve em nossas vidas. Neste momento eu convido você, de onde você estiver, que você possa ter este momento de oração, de falar com Deus, que nós possamos pedir neste momento a presença do Espírito Santo em nossa vida. Vamos orar? Senhor Jesus, Santo, Santo, Santo é o teu nome. Estamos aqui nesta manhã em gratidão a tudo que o Senhor tem feito, faz e fará por nós. Estamos aqui, Senhor, entregando nossos corações completos ao Senhor. Que nós possamos aceitar os seus caminhos. Seus caminhos são sempre os melhores, mesmo que por vezes achamos que o Senhor não está ali conosco. Mas o Senhor nos prometeu que estaria conosco todos os dias. E é nessa esperança e nessa confiança que entregamos mais uma vez nossos familiares, amigos, os nossos inimigos, para que o Senhor possa nos fazer amá-los como o Senhor nos pede.
Aos nossos perseguidores, que o Senhor venha interceder por nós. Que o Senhor possa fazer transformações em nossas vidas, em nossa mente e em nosso coração. Que saiamos daqui mais uma vez transformados. Entregamos tudo, exatamente tudo, neste momento, em suas mãos. Então aceite este culto, Senhor, dedicado a Ti. Aceite os louvores, que serão direcionados única e exclusivamente em louvar e engrandecer seu santo nome. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Convido você, de onde estiver, a louvar ao Senhor Jesus. Só Jesus nos traz a real felicidade de todas as coisas. Que nós possamos estar com Ele dentro de nós, mais esta manhã, mais essa semana e durante todo o nosso trajeto de vida. Tudo está perdido, que os teus sonhos se ruirão. Quando tudo ao teu redor não te faz mais feliz, olha então para Cristo, para deixá-lo entrar em teu ser. E verás que suas dores e tristezas passarão, pois só Cristo traz a real felicidade. Ele quer mostrar que ao seu lado tudo é paz. Não demores mais, não demores mais, pra teu coração a Deus entregar. Cristo apenas te espera pra te dar eterno amor. Deixa o Espírito de Deus te encher do seu poder. Logo Ele irá voltar e sua face então verás. Por que esperar mais tempo pra alegria e paz ganhar? Pois só Cristo traz a real felicidade. Ele quer mostrar que ao seu lado tudo é paz. Não demores mais, não demores mais, pois só Cristo traz a real felicidade. Ele quer mostrar que ao seu lado tudo é paz. Não demores mais, não demores mais, pra teu coração a Deus entregar. Pra teu coração a Deus entregar. Amém, Senhor Jesus. Neste momento, convido a igreja a ficar de pé. Aqueles que estão em seu lar também, para que possamos fazer mais uma vez uma reverência ao nosso Cristo. Neste momento, nós vamos entender, como temos entendido até hoje, que a única maneira de levar tudo a Cristo é em oração. Então, vamos falar com Deus. Na oração encontra
Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só Ele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Amém, Senhor Jesus. Bom dia, irmãos. Um feliz sábado a todos. Vamos colocar de joelhos, vamos falar com o nosso Deus. Você que está em casa, se puder, também se coloque de joelhos, vamos falar com Deus nesse momento. Tem dois lá já? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida. Agradecemos, Senhor, porque em tão boas condições o Senhor nos trouxe aqui na sua casa, para louvar e engrandecer o seu santo nome. É reconhecidamente difícil o momento que o mundo atravessa, mas o Senhor tem cuidado de nós. Apesar das dificuldades, apesar das incertezas, nós carregamos dentro de nós a certeza que em todo momento a sua mão poderosa está estendida ao nosso favor. Nós somos falhos pecadores e por isso algumas vezes nós somos tomados de assalto por um sentimento de angústia. Mas nós reconhecemos no Senhor um Pai amoroso, um Pai cuidadoso. Cuida de todos nós, Senhor, e que esse momento sirva para nós de transformação, para que os valores instituídos pelo Senhor possam novamente estar no nosso coração e na nossa vida. E que tudo, Senhor, possa ser feito para a honra e glória do seu nome. O caminho tem sido apertado mesmo, tem sido difícil mesmo. Mas o Senhor tem cuidado de nós, visto é que estamos aqui em tão boas condições.
aceite, Senhor, tudo que for falado e for feito aqui nessa casa, porque nós viemos aqui para louvar ao Senhor. Somos pecadores demais, somos falhos demais. Mas estamos aqui porque nós confiamos na sua misericórdia e no seu amor. E é em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Ouve-nos, Senhor, Santo Salvador, inclina-te a ouvir e dá-nos tua paz. Bom dia a todos os irmãos. Hoje Cristo nos convida a virmos adorar. A casa é sua, pode entrar. Ele já está aqui te esperando. Aos nossos queridos amigos que estão nos assistindo em casa, sejam todos bem-vindos à maior escola bíblica do mundo. Você também faz parte dela. E hoje nós vamos estudar um tema super importante que fala sobre a atuação do Espírito Santo e a capacitação dele para com cada um de nós em relação ao testemunho. Nós temos aqui hoje para nos ajudar a Vanessa. Bom dia, irmãos. Feliz sábado a todos. E também o Júnior. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Sejam bem-vindos. O tema central da lição do trimestre, ele diz assim: fazendo amigos para Deus. Isso não trata simplesmente de um tema, mas trata da alegria de participar da sua maravilhosa missão. Vamos orar. Querido Pai de amor, neste momento nós vamos estudar mais um pouquinho da Tua Sagrada Escritura. Suplicamos que o Teu Santo e Bom Espírito nos ilumine, haja na nossa vida e nos ajude a termos realmente o desejo de testemunhar do Seu amor às outras pessoas através da atuação do Teu Santo e Bom Espírito. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. A missão, irmãos, que foi dada para os discípulos, ela parecia quase que completamente impossível. A ordem de Deus era: ide e pregai o evangelho a todo mundo. Mas, além disso, Jesus Cristo declarou: recebereis poder. A obra ela é feita pelo Espírito Santo, que nos habilita a compartilharmos com as outras pessoas a mensagem da cruz. Sim, sem o Espírito Santo, nós somos completamente ineficazes nesse aspecto. Pensando nisso, Júnior, na parte de domingo, o nosso tema hoje é da lição 5, capacitação do Espírito para testemunhar. Eu tenho uma pergunta importantíssima aqui. Descreva para nós, por favor, qual que é a função do Espírito Santo no testemunho. Muito bem. A partir de domingo, nós aprendemos quão importante é este assunto. É saber como Deus, como Jesus, como o Espírito Santo, ele toma posse das pessoas. E ele se utiliza desse método, não é? E nós vimos aqui que ele tem diversas funções. Dentre elas, a maior de todas é convencer, né? Convencer os seres humanos, convencer as pessoas, convencer através do testemunho, tocando os corações delas. Amém. O livro de Atos, irmãos, na parte de segunda-feira,
ele todinho nada mais é, nada menos que a história de cristãos consagrados, cheios do Espírito Santo, impactando o mundo. Se você pegar do capítulo 1 até o último capítulo, você vai encontrar histórias ali sobre a atuação do Espírito Santo. Vanessa, fala para nós um pouquinho como que era a igreja primitiva cristã no livro de Atos. A igreja primitiva, ela era uma igreja rendida aos atos do Espírito Santo. Era uma igreja engajada, cristãos consagrados, impactando o mundo. Buscavam a Deus em oração e o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes. Naquele tempo, as pessoas não esperavam que a mensagem, que a palavra de Deus, ela fosse chegar a tantos lugares e tão rápido. Isso só foi possível através do Espírito Santo de Deus agindo na vida de cada um. Por isso eu peço hoje que o Espírito Santo de Deus, ele seja derramado na minha vida e na vida de cada um que está aqui presente hoje, de cada um que está nos assistindo. Em Atos 4:4 diz: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, e o número subiu a quase 5.000 homens. Amém? Irmãos, embora o Espírito Santo ele tenha estado poderosamente atuante em todo o livro de Atos, o centro do livro continua sendo Cristo Jesus, não é? O Espírito Santo ele veio para convencer ao mundo de quem é Cristo. Então fala para nós, Júnior, como que o Espírito Santo ministrou aos discípulos e como que ele ministra hoje em cada um de nós? Muito bem, nós vemos a forma didática que o Espírito Santo se utiliza, né, para levar esse evangelho avante, para convencer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E nós vemos aqui na igreja de Atos, Soraya, como Deus atuou e usou essa didática. Nós vamos ver aqui diversos personagens, como por exemplo, né, Estevão, fortalecendo Estevão naquele momento tão grande de prova, né, ele guiando Filipe para levar o evangelho ali ao eunuco, não é? Ele atuou na igreja mostrando e atuando de diversas formas, trazendo, apoiando, instruindo, ensinando, mostrando para nós hoje qual a importância do Espírito Santo, além de levar as pessoas a Cristo, né? Muito bom. A fé, irmãos, ela vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Deus. Isso está em Romanos 10:17. Agora, existe, né, Vanessa, uma íntima relação entre a palavra de Deus e também o testemunho. Então, fala um pouquinho sobre este assunto tão importante para nós. O Espírito Santo, a palavra de Deus e o testemunho. O Espírito Santo, ele inspirou a palavra de Deus. Ela foi escrita com a inspiração do Espírito Santo de Deus, né? A palavra, por meio do Espírito, ela é a palavra de Deus. E o testemunho é falar de Jesus e sua palavra, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Em João 5,39 diz assim: examinai as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Amém? O Espírito Santo, irmãos, ele encontra as pessoas onde elas estão e em sua presença essas pessoas são completamente transformadas. Mas ele também transforma situações, ele também transforma circunstâncias. E esta é, sem dúvida, uma das funções do Espírito Santo. A quem devemos testemunhar, Júnior, e por quê? Olha que interessante, Soraya. Essa parte da questão onde o Espírito atua através da palavra, ela é muito importante. O autor da lição quis trabalhar isso conosco agora, na atualidade, porque existe uma falsa, né, atuação, um falso ensinamento de como o Espírito Santo trabalha hoje nas pessoas. A gente vê hoje no meio popular, no mundo cristão, a atuação falsa do Espírito Santo. E as pessoas acreditam que numa igreja onde tem euforia, gritaria, línguas estranhas, acreditam que ali esteja atuando a presença do Espírito. Mas nós vemos aqui através da palavra que não é bem assim. O Espírito Santo atua através da palavra. E a palavra de Deus, o Verbo, Cristo Jesus, usando aqui a palavra escrita,
como muito bem a Vanessa disse. Lembrando que pela palavra os mundos foram criados. E pela palavra o Espírito de Deus atua, transforma, restaura, resgata e constrói. Então é muito complicado você acreditar numa igreja que se diz ter o Espírito Santo, mas que não estuda a palavra de Deus. Então olha como isso faz sentido na nossa vida. O estudo diário, o estudo da lição, o estudo da Bíblia, se nós não nos dedicarmos a isso, como poderemos então reclamar o Espírito Santo? Muito bom, viu, Júnior? E essa é uma verdade, né, irmãos? Ele fala por nós, por intermédio de Cristo, mas para isso nós precisamos estudar, né? Entender o que Deus deixou para nós escrito na sua mensagem. Usar o Espírito Santo, ser usado pelo Espírito Santo. Por que ser usado pelo Espírito Santo? Porque é Ele quem trabalha antes, durante e depois do testemunho que eu e você damos às pessoas. Então não tenha medo de testemunhar. Você está apenas sendo usado por Deus e quem vai convencer a pessoa para quem você está falando é realmente o Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, que nós possamos continuar sempre firmes, falando do amor do Pai às pessoas e principalmente estudando a palavra de Deus todos os dias, individualmente. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigada, Senhor, pelas palavras que acabamos de recapitular neste momento. Obrigada, querido Espírito Santo, por ser o nosso Consolador. Obrigada porque nós nos sentimos, de uma certa forma, mesmo fracos e defeituosos como somos, nós nos sentimos gratos, porque a unção do Teu Santo Espírito permanece em nós quando nos entregamos completamente ao Senhor para cumprir a sua obra, aqueles que ainda não a conhecem. Por favor, querido Deus, nos capacite a cada dia. Coloca no nosso coração o desejo de falarmos e não perdermos oportunidades importantes que vêm até nós. Que nós possamos ser instrumentos em Tuas santas mãos. E que sintamos a cada dia o desejo de estudarmos o maná espiritual. Que esse desejo nunca saia da nossa mente, do nosso coração. E que, a despeito das dificuldades, nós nunca e jamais abandonemos o Senhor. Permaneça conosco em todo esse dia de adoração e louvor. Entregamos em Tuas mãos o nosso coração e a nossa vida por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Provai e vede. História de hoje: meu talento, meu ministério. A Bíblia está repleta de pessoas que dedicaram suas vidas a uma tarefa muito especial: conduzir o povo de Deus. Lembramos de Noé, Abraão, Moisés, Josué, profetas e outros. Mas a história não termina aí. A história continua em nossos dias, quando vemos professores em suas classes conduzindo o povo de Deus, através do estudo da lição da escola sabatina. O trabalho continua quando vemos os jovens liderando a juventude nos caminhos do Senhor. O trabalho continua quando vemos em ação a força das mulheres, ocupando espaços tão significativos na pregação do Evangelho. O trabalho continua quando vemos nossos líderes, anciãos e pastores dedicando suas vidas à missão de liderar, pregar e salvar. O interessante é que não precisamos ir muito longe para encontrar essas pessoas. Elas estão bem pertinho de nós. Elas fazem dos seus talentos o seu ministério. Aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, existem muitas pessoas assim, totalmente envolvidas na missão. Especificamente na igreja do bairro Universitário, encontramos muitos exemplos de homens e mulheres dedicados à obra missionária. Para representar esse grupo especial de pessoas, escolhemos o jovem Rubem Barros Godoy. Ele praticamente foi criado nessa igreja e hoje é um incentivo para todos nós. Com disposição, atua praticamente em todos os departamentos da igreja. Hoje, como primeiro ancião, ele exerce uma grande influência sobre os irmãos.
Isso tem contribuído para o crescimento da obra missionária em seu bairro, para um reavivamento espiritual nos membros e assim a igreja se torna cada dia mais viva e mais fervorosa. As programações são envolventes. O louvor congregacional é um dos pontos fortes da liturgia. Ao tocar o piano e liderar uma pequena banda musical, Rubem está contribuindo para desenvolver outros talentos e criar um clima de participação, espiritualidade e adoração. Rubem é um verdadeiro líder e não mede esforços para dividir seus conhecimentos bíblicos. Sua influência é determinante. Ele a usa com bondade e amor, ao abrir a palavra de Deus para os jovens de sua igreja. Ele é um apaixonado pelo ensino e criou aos domingos à noite uma classe bíblica nos moldes do programa Bíblia Fácil, onde dezenas de irmãos e visitantes têm a oportunidade de estudar a Bíblia de uma maneira didática e atraente. Muitas pessoas têm tomado a decisão pelo batismo através dessa classe bíblica. Decidido a usar todo o seu tempo para pregar o Evangelho, Rubem ainda dá estudos bíblicos nas casas dos interessados. Um dos motivos que tornam a igreja do bairro universitário tão aquecida espiritualmente é o grande coral, que reúne gente de várias idades. O coral existe há mais de 18 anos, sempre sob o comando e regência do Rubem. Ele também é conselheiro espiritual do Clube de Desbravadores Herdeiros do Rei e instrutor de Ordem Unida. Sua conduta cristã e sua liderança têm levado os membros da igreja a realizarem coisas importantes. Uma delas é a concretização de um grande sonho, inaugurar a nova igreja, construída bem ao lado da igreja atual. Em seu trabalho como professor universitário no curso de Engenharia Elétrica, Rubem sempre testemunha de sua fé. Que bênção para a igreja, quando vemos jovens que se dedicam a viver uma vida em missão, fazendo de seus talentos seus ministérios, e com isso são capazes de construir uma história de vitórias em suas comunidades. Que tal ser um jovem assim? Provai e vede. E agora eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênçãos sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver
Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como o cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão, e a cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul.
Amém, Jesus. Bom dia, meus amados irmãos. Bom dia, meus irmãos que nos acompanham através do Instagram, do Facebook, e os meus amados irmãos que eu posso ver aqui. Graças a Deus, fico feliz de estar vendo cada um de vocês. Vamos nos colocar de joelhos para nós podermos orar, e eu gostaria de convidar também os que estão em casa também, aqueles que estão aí deitados, bem acomodados. Vamos ficar de joelhos para nós orarmos ao nosso Deus. Santo e amorável Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, por tudo de bom que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Obrigado, Senhor, por em tão boas circunstâncias, Senhor, ter permitido que nós pudéssemos estar aqui hoje. Obrigado por ter nos concedido vida e saúde para podermos estar estudando a respeito da Tua Palavra. Sabemos que estamos passando tempos difíceis, mas são nos tempos difíceis que as pessoas provadas saem muito mais fortes do que eram antes. E o que eu te peço nessa manhã, ó Pai, é que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor tire a nossa mornidão, que o Senhor tire tudo aquilo que não presta de nós, e que o Senhor nos desperte para que nós possamos fazer a Tua obra. Essas bênçãos eu lhe peço e lhe imploro, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. O nosso tempo é bem curto, então a gente vai correr. Eu trouxe 2 livros. Ontem eu estava olhando, durante a semana eu estava olhando na minha coleção, e eu percebi que eu tenho alguns livros repetidos em casa. E esses livros repetidos na minha casa não vão me servir de nada, porque estão repetidos, eu só posso usar um, e lá tem 2, 3. Então, eu achei um livro lá muito lindo, que eu tenho 2, eu queria doar um deles. Ele chama Vida e Ensino. Vou botar bem pertinho aqui. Esse livro chama Vida e Ensino. Ele fala sobre os últimos acontecimentos da história da Terra. Ele fala sobre, na capa dele vem dizendo, Vida e Ensinos, a trajetória de uma mulher de visão. Se você quiser ganhar esse livro, a irmã já quer ele, é seu. Ia ter sorteio, mas nem teve. Agora, esse livro aqui em especial que está na minha mão, tem alguém aqui entre 15 e 35 anos? Eu sabia disso, foi proposital eu ter trago. Simone. Mulher não gosta de falar a idade, não. Você está entre os 15 e os 35? Tá bom, você vai levar. Você tem? Você já tem? Oh, graças a Deus, ela já tem. Vou trazer bem para perto. Pessoal, esse livro aqui, ó, eu queria que um jovem entrasse em contato com o Instagram, com o Facebook e dissesse assim, eu quero esse livro. Dentro da nossa igreja aqui hoje, só tem uma pessoa com menos de 35 anos, a Simone. Espero que você esteja dizendo a verdade, viu, Simone? Não temos um outro jovem na igreja, só um. E isso tem me preocupado demais. Porque a gente bem sabe que a atual circunstância, a vida de uma forma geral, ela pega muito mais fácil os jovens entre 15 e 35 anos, muito mais fácil do que pega os acima de 40. E esse livro aqui é um livro bem interessante, só para jovens. Quando eu li esse livro, eu gostei muito. Quando eu li, ainda era solteiro, e ele chama a atenção da gente para muita coisa. Eu já vi na casa de muito adventista, e adventista jogando baralho, nos encontros jogando baralho. Ô irmão, pelo amor de Deus, não precisa nem falar, eu não devia nem estar falando isso aqui, mas vou falar. É uma vergonha na casa de um adventista, o cara ter um baralho e jogar baralho, é uma vergonha. E aqui, ó, os jovens, mas por que eu não posso? Por que eu não posso dançar? Está aqui, ó. O livro está guardado. Entra lá no Instagram, no Facebook e fala, eu quero esse livro. Vou colocar o pepino na mão da Ellen. A Ellen vai olhar os que pediram, vai fazer um sorteio e vai dar o livro. Irmãos, eu tenho notado uma coisa, e eu pedi a Soraya, e a Ellen também, ontem, quando nós estávamos falando a respeito do culto de hoje, para que os irmãos trouxessem o livro
Eventos finais, ou que os que estão em casa, com certeza vai dar tempo, corre lá na sua estante, caça esse livro, Eventos Finais. Hoje nós vamos falar sobre esse livro. Eu podia falar sobre vários assuntos, sobre a sacudidura, sobre a volta de Jesus, mas eu vou falar sobre o capítulo 1 dele. E o capítulo 1 vem dizendo a última crise da terra. Por que eu escolhi o capítulo 1? Porque se eu pegasse a sacudidura, pegassem os outros títulos, eles estariam lá atrás e vocês perderiam o começo. Um livro a gente começa lendo do começo e não do final. Eu vou dizer para vocês uma outra coisa que tem me chamado muita atenção nos últimos dias, principalmente em tempos de pandemia. Hoje parece que há um consenso entre os pregadores. E qual é o consenso? Vamos aliviar. Como assim vamos aliviar? Eu estou cansado de ouvir sermãozinho água com açúcar. Vou ser rasgado direto. Estou cansado. Ultimamente a gente só tem escutado sermãozinho água com açúcar. O que é o sermãozinho água com açúcar? É aquele que você tem aí um problema, ou você está passando por aflição, você vai, escuta e aquilo vai te relaxa. E você fica relaxado, tranquilo. Acorda, meus irmãos. O Gilberto pregou outro dia aqui, falando sobre o povo de Israel, quando fugiu do Egito, e se para diante do mar, e fica ali olhando para o mar, e vê os soldados vindo atrás, fala, e agora nós vamos morrer? Lá no Egito não tinha cova, lá o cemitério era mais bonito, esse lugar aqui é feio, eu queria ser enterrado com flores. E Deus pergunta para eles assim, o que vocês estão fazendo aí parado? Quem mandou vocês pararem? Quem mandou vocês olharem para trás? E Deus fala assim para Moisés, diga ao povo que marche. Na semana passada, de forma linda, tem diferença, né? Quando uma pessoa que tem uma voz bonita, quando sabe falar, quando é gentil, como a Ellen veio aqui semana passada, e falou sobre as virgens nécias e as virgens prudentes. E foi aquele sermãozinho gostoso de ouvir, mas no final ela falou assim, acorda, acorda. Porque a igreja está hoje como? Dormindo. O Gilberto não aliviou, a Ellen não aliviou, eu também não vou aliviar. Se alguém queria ouvir um sermãozinho água com açúcar, vai ter que esperar que talvez desse venha outro. Mas hoje não vai ter alívio. E não vai ter alívio, sabe por causa de quê? Comecinho do livro, e eu fiz questão de pegar o primeiro capítulo, porque com certeza vocês têm esse livro em casa, vão chegar e vão começar a estudar. Porque eu estou vendo aí um monte de adventistas falando assim, tem uma nuvem de gafanhoto vindo aí, e já destruiu a Argentina, está na beiradinha da cerca, está batendo na porta do Brasil. Isso é uma das 7 pragas? É uma das 7 pragas. Mas eles estão falando, mas aquele bicho destrói, come tudo, aquilo não é uma das 7 pragas? Não é, meu irmão. Tem um monte de gente na igreja dormindo, sem estudar profecia. Essa igreja é a igreja da profecia. Se você não gosta da profecia, não gosta de estudar o livro de Daniel, não gosta de estudar porque você está na igreja errada, meu irmão. Por isso que eu disse, não vou aliviar. Tá certo? O sermão água com açúcar, ele é bom que deixa assim, tranquilo. Quando eu chego em casa, que a minha mulher quer alguma coisa comigo assim, alguma coisa de fora do comum, ela senta comigo e vai assim, passando a mão assim, e eu vou ficando relaxado, gostoso. Aí depois vem a facada, né? Mas sabe quando alguém vai passando a mão na sua cabeça, vai ficando assim, gostosinho? Não é para vocês ficarem acomodados. Não é hora de se acomodar. Eu estou vendo no Instagram e no Facebook uma frasezinha bonita, um coraçãozinho. Samuel, você consegue pôr para a gente aí? Uma coisa bem fofinha. Olha que bonitinho. No Instagram, no Facebook, tem um coraçãozinho bonitinho assim. Ó. Dentro desse coraçãozinho está escrito assim, fique em casa. Se no seu Facebook tem escrito um coraçãozinho bonitinho escrito, fique em casa, vai lá e tira.
Essa nunca foi a nossa mensagem, nunca vai ser a nossa mensagem. A nossa mensagem é aquela lá, ó. Fique em casa, 3 palavras, não é a nossa é: breve Jesus voltará. Essa é a nossa mensagem. Fique em casa não é a nossa mensagem. A nossa é: breve Jesus voltará. Eu não vou ser aqui irresponsável ou moleque, a ponto de sair dizendo que a gente tem que sair por aí e ficar livre sem usar máscara, álcool gel, tudo que a gente pode... Não é essa, não entendam mal, não é isso que eu estou falando. De jeito nenhum eu seria irresponsável a ponto de dizer isso no momento de pandemia e no momento em que o pico está mais alto. Eu jamais faria uma molecagem dessa. Mas o que eu estou querendo dizer para os irmãos é que a mensagem fica em casa, ela dá como que assim um tom de fica em casa de boa, tranquilo. Isso não é a nossa mensagem. E vou dizer mais para os que estão de boa em casa. Porque hoje está acontecendo o seguinte: existem pessoas que têm que ficar em casa? Sim, existem. As pessoas do grupo de risco, as pessoas de idade, as pessoas que já têm algum comprometimento assim, têm que ficar em casa. Só que, olha só que coisa interessante, que talvez vocês não tenham se atentado para isso. Os que estão em casa, de boa, de asinha voando hoje, têm uma responsabilidade dobrada, sabe por causa de quê? Os que estão trabalhando, estão fazendo os afazeres, estão lutando para colocar o pão de cada dia dentro de casa. Os que estão em casa, de asinha, serão cobrados 2 vezes mais. Sabe por quê? Porque eles estão tendo tempo. E se você tem tempo, você tem que sair e pregar mensagem. Tá certo? Está de boa em casa? Beleza. Vai fazer o serviço de Deus. Porque você vai ser cobrado dobrado. Eventos Sinais, capítulo 1 vem dizendo a última crise da terra. E quando eu pego esse livro para ler, e logo na primeira página, quando a gente vai ler, a gente percebe que isso aqui é escrito de 1914. Quase 100 anos já. E mais embaixo, o outro parágrafo que eu vou ler, ele é de 1909. Só que parece que foi escrito essa semana. Vamos ler, eu vou evitar, eu vou ler o máximo. Não gosto de fazer pregação lida, mas hoje vai ter que ser. Olha só, no comecinho que vem dizendo, preocupação com o futuro. O tempo atual desperta interesse em todos os segmentos governamentais e políticos, cidadãos que ocupam posição de confiança e autoridade, homens e mulheres de opinião de todas as classes sociais, todos estão atentos aos fatos de que acontecem no nosso mundo. As relações tensas e inquietas entre as nações exigem atenção. Essas pessoas estão observando a violência que ameaça todos os âmbitos e reconhecem que algo grande, de grande proporção está para acontecer, ou seja, o planeta se encontra à beira de uma imensa crise. Sabe quando isso foi escrito? 1914. Parece que foi escrito para essa semana. Por isso eu digo para vocês, acordem. Caça que a igreja tem o que falar sobre isso que nós estamos passando. Outro pedacinho. As forças do mal estão se arregimentando e se consolidam. Elas estão se reforçando para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a ocorrer no mundo e os acontecimentos finais, eles serão muito rápidos. Está ou não está acontecendo? Está acontecendo. Tudo muito rápido. E no mundo todo, a gente parece que está meio que dormindo. O tempo de angústia, angústia a qual nunca houve desde que houve nação, está bem diante de nós, e nós comportamos como as virgens adormecidas. Devemos acordar e pedir que o Senhor Jesus nos tome em seus braços eternos e nos conduza durante o tempo da provação que está à nossa frente. Abram as vossas Bíblias, Daniel no capítulo 12. Daniel no capítulo 12, verso 1.
tempo nós estamos vivendo hoje? O começo da história? O meio da história? Nós estamos no final da história. Quando essas palavras foram ditas aqui a Daniel, o anjo falou para ele assim: Daniel, sela as palavras desse livro, guarda elas, encerra. Elas não são para o seu tempo, elas são para o tempo do fim. O tempo do fim é hoje, irmãos, é hoje. Daniel capítulo 12, verso 1. Nesse tempo, que tempo? Hoje. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo do seu povo, todo aquele que for achado escrito onde? No livro da vida. Percebem por que, de certa forma, a gente está dormindo e a gente tem que despertar? Hoje é o dia do despertar. Nunca houve um tempo em que Jesus estivesse tão próximo de voltar. E a gente fica pensando assim: não, mas antes da pandemia estava tão bom, porque a vida estava boa, a economia estava voltando, a coisa estava ficando boa. Irmão, acorda, pelo amor de Deus. Se tem alguém pensando aí, outro dia eu vi uma pessoa falando assim: não, mas fica tranquilo, logo, logo a vacina vai sair, a vida vai voltar ao normal. Nunca mais, irmãos. A vida vai voltar ao normal. E não é por causa dessa pandemia, não. Nós estamos vivendo os últimos acontecimentos da história dessa terra. Pega aqui, ó, esse livro, vai ler. Nós estamos falando hoje sobre a última crise na terra. Sabe qual que é o capítulo que vem depois? Sinais de que Cristo voltará em breve. O terceiro, quando sucederão essas coisas? O quarto, a igreja de Deus nos últimos dias. E aí vem vida no campo, as cidades, as leis dominicais. Vocês estão achando que vocês estão passando aperto com essa pandemia? Coitados. Está difícil a coisa? Está achando que vai ficar fácil? Ah, tá. A chuva serôdia, o alto clamor. Semana passada eu cheguei aqui, encontrei irmãos, prantos chorando, mas chorando alto dentro da igreja. E eu fiquei assim: gente, o que está acontecendo? E a gente, quando vê uma pessoa chorando, a gente quer ajudar, mas nem sempre a gente sabe nem como chegar na pessoa. E aí eu perguntei para ela assim: ô bem, o que está acontecendo? Dentro da igreja, sábado passado. E ela chorando, falou assim: eu não estou aguentando mais ficar longe dos meus irmãos, eu estou isolado em casa, eu não estou aguentando a pressão. E foi chorando e reclamando. Tadinho. Irmãos, hoje as pessoas que ficam acompanhando os números da pandemia, 1.000 morreram, 10 mil está contaminado, hoje o número passou para 15 mil. Desliga essa porcaria de televisão. Sua vida não depende desses números que estão sendo contados aí, não. Muitos deles são até mentira. Concentre em uma coisa. Você, mesmo usando máscara, álcool gel, tudo, você não pode acrescentar um segundo na sua vida. Você não pode acrescentar uma hora, nem um dia. A nossa vida está nas mãos de Deus. Nós temos que fazer a nossa parte, temos. E com certeza é nossa obrigação fazer a nossa parte. Outro dia eu estava brincando com os meus na loja e falei: a natureza está fazendo a seleção natural, e é mesmo. E a gente começa a perceber que quando a pandemia começou, acreditava-se que no Brasil ia morrer só os idosos, os novos não iam morrer não, e o número está mostrando que não é bem assim não. Né? Todo mundo achou que ia matar só os velhinhos ali, tudo com medo, e está morrendo um monte de novinho aí. Abre o olho. Quando a gente pega os escritos da irmã White e a gente vai ler, olha só que coisa curiosa. Nós estamos lendo aqui a página 12, e aí, essa semana eu conversando com a minha esposa, nós estávamos em casa estudando, e aí achamos na página 19, nós estamos falando aqui hoje na 12, olha o que diz na página 19, desse mesmo livro aqui, Eventos Finais. Página 19, último parágrafo lá embaixo. Olha que coisa, a fome aumentará, epidemias levarão milhares de vidas.
Está escrito aqui, ó. E foi escrito, sabe quando? 1891. A irmã White já havia tido a visão. E ela disse: a fome aumentará, epidemias levarão milhares de vidas, perigo de todos os lados e também a atuação satânica estão por toda parte ao nosso redor. Mas o poder moderador de Deus está sendo executado atualmente. Página 18, último parágrafo. É ou não é para os dias atuais? Tudo que ela vem escrevendo sobre as epidemias, sobre as mortes estão acontecendo. Pessoal, existem muitas outras coisas, muitos outros sinais que estão sendo maquiados, vocês não estão percebendo. Vou dar um deles. Dia 28 desse mês, essa semana, 28 foi que dia? Terça-feira? 28. Terça-feira. Alguém aí ouviu falar sobre terremoto terça-feira? De quanto que foi o terremoto que aconteceu terça-feira? 8,9 na escala Richter. Onde? No Alasca. Sabe o que aconteceu depois? Houve um terremoto de 8,9 e logo depois, minutos depois e horas depois, vem acontecendo outros com picos de 5, pico de 6 na escala Richter. Irmãos, você sabe o que é que um terremoto de proporção 8,9 pode fazer numa cidade? Ele destrói tudo. Tudo. E isso não está sendo falado. Ninguém está nem aí, está todo mundo concentrado em epidemia. Quais eram os sinais? Quando a gente pega Mateus 24, quais que eram os sinais sobre a volta de Jesus? Fomes, pestes, terremotos, não é isso? As coisas estão acontecendo debaixo dos nossos narizes e a gente não percebe. Talvez alguém fale assim, mas agora o Felipe é um desses que está entrando aí na onda de falar sobre teoria da conspiração. Nada disso. Teoria da conspiração tem muita coisa bacana naquilo ali, mas tem muita coisa fantasiosa também, então vocês tomam cuidado quando começar a estudar e ver aquilo lá. Tem muita coisa bacana ali, mas tem muita coisa fantasiosa. Então começa a filtrar. O apóstolo Paulo diz assim, examinai todas as coisas, retende o que é bom. O que é ruim, descarta. Tá certo? Então, a gente vai percebendo que um monte de coisa está acontecendo debaixo do nariz da gente e a gente não percebe. Eu estava lendo essa semana sobre a fome. Em 2018, cerca de 811 mil pessoas no mundo estavam morrendo de fome. E aí, em 2019, veio outra estatística mostrando que já passava de 820 milhões de pessoas. Você sabe o que é 820 milhões de pessoas? Vocês têm ideia de quantas pessoas tem no Brasil? Alguém aí se arrisca mais ou menos a dizer? 200 e quantos? O último censo mostrava que nós tínhamos aproximadamente entre mais ou menos 210 e 215 milhões de pessoas no Brasil. Pessoal, no mundo estava morrendo no ano passado, e eu acredito que esse número vai ser mais espantoso esse ano, por causa de todo esse problema que nós estamos tendo. 820 milhões, é 4 vezes a população brasileira morrendo de fome por ano. 4 vezes a população brasileira morrendo. Vocês têm ideia disso? E isso não é divulgado. E a irmã White vinha falando que haveriam mortes, haveriam epidemias, haveria fomes, haveria terremotos, e a gente está concentrado só em uma coisa. Vamos prestar atenção no que está acontecendo aí, para a gente não ser enganado no final dos tempos. E os finais dos tempos, nós já estamos vivendo eles. Aqui vem dizendo assim, aviso de Deus. Deus sempre tem advertido as pessoas com respeito aos juízos que virão. Aqueles que tiverem fé na mensagem enviada por Ele, para o seu tempo, e agirem segundo a sua fé em obediência aos mandamentos divinos, escaparão dos juízos que cairão sobre os desobedientes e os incrédulos. Deus sempre protegeu o seu povo. No livro de Isaías vem dizendo que para nós, o povo de Deus, jamais faltará o pão e a água. Entendem isso? Jamais faltará. As pessoas hoje estão aí arrancando os cabelos por isso que está acontecendo. Quero ver quando chegar o decreto dominical, que vocês vão ver o bicho pegar mesmo. Sabe o que eu tenho a dizer para os mais antigos da igreja hoje? E muitos estão sofrendo, porque muitos os filhos já moram separados, e ficam só o casal em casa,
e aí a gente vai viver nessa pressão toda do dia a dia, que é muito... Se você começar a assistir televisão e começar a ver os fatos assim, vocês vão ficar meio pirado. Sabe o que eu tenho para dizer para vocês nessa manhã? Se apeguem aos escritos bíblicos. Deus nunca vai desamparar o seu povo. Deus sempre mandou sinais. Deus falou para Noé, Noé vai lá e constrói a arca. Isso aí tudo vai ser destruído. E ele foi lá e construiu a arca, não foi? Deus mandou os anjos falar para Ló, sai dessa cidade porque o bicho está para pegar. Não foi? E Ló saiu. No tempo de Jesus, antes de Jesus morrer, e antes de Jesus subir ao céu, ele estava dizendo com respeito à cidade de Jerusalém, ele disse o seguinte, olha, quando vocês verem todos esses sinais começando a acontecer, vaza, sai daqui porque o bicho vai pegar. E no ano 70, quando a cidade foi toda destruída, houve uma matança enorme, o povo de Deus estava lá dentro? Estava lá dentro? A gente fica até pensando, desde que Jesus morreu, os apóstolos começaram a ser perseguidos e mortos, e eles foram perseguidos de cidade em cidade, de país em país, e tendo que fugir, e tendo que ir embora, e aí a cidade é toda destruída. Vocês já pararam para perceber, ou para verem, que os apóstolos, os seguidores de Jesus, eles não estavam em Jerusalém naquela época? A perseguição tirou eles de lá, a perseguição salvou a vida deles. Irmãos, o pastor disse outro dia aqui, eu tenho dito isso todo dia lá na empresa, com as pessoas que eu converso, crise vai, crise vem para provar quem é quem. Vou ter que falar na linguagem dos jovens também, porque agora na empresa que eu trabalho vai muito jovem, eu ouço eles falar o dia todo. Para os velhos a gente fala assim aqui, ó, se apeguem a Deus, firmem nas palavras, continuem firmes. Para os jovens eu falo assim, segura a sua onda aí, tá? Porque a coisa está ficando feia. É assim que os jovenzinhos falam assim, segura a sua onda aí, porque a coisa está ficando feia. Vamos ler mais um pedacinho? Meu tempo acabou, Ellen? Nas profecias, o futuro se abre diante de nós tão claramente como foi revelado aos discípulos pelas palavras de Cristo, aos acontecimentos ligados ao fim dos tempos da graça e à obra de preparar para o período de angústia, estão claramente apresentados. Porém, multidões não possuem maior compreensão dessas verdades importantes porque teriam se nunca houvessem sido reveladas. Eu vou terminar falando de uma coisa, e eu tinha muito mais coisa para falar, mas o tempo acabou. E como eu falo demais, eu sempre quebro o tempo, hoje eu quero ir embora sem quebrar. Mas eu queria que vocês soubessem de uma coisa, uma estatística. No Pentecostes, quantas mil pessoas foram batizadas? 3.000, é muita gente. 3.000 pessoas é muita gente? A nossa igreja, quando está lotada, tem por volta de 200 pessoas. Então, 3.000 pessoas é muita gente? É muita gente. Com 200 pessoas aqui dentro, a gente não consegue nem andar direito. 3.000 pessoas é muita gente. Mas sabe o que acontece? Eu estava escutando semana passada uma palestra, uma live entre o pastor Arilton e o pastor Eduardo Dudu. E o pastor Arilton, ele contou uma coisa que me chamou muita atenção. E eu queria compartilhar isso com vocês hoje, nessa manhã. No Pentecostes foram batizadas quantas mil almas? 3.000 almas de uma só vez. E a gente acha isso uma maravilha. Não é uma maravilha? Uma maravilha. Recentemente, o pastor Luiz Gonçalves fez uma semana de oração. Acompanharam uma semana de oração? E lá tinha o hashtag Eu Quero Ser Batizado. Estão lembrados? Alguém aí chuta ou tem uma ideia de quantas pessoas pediram batismo naquela semana de oração? Eu tenho as estatísticas. 30.000 pessoas, numa semana, disseram, eu quero ser. Se eu ficava fascinado, encantado, maravilhado, de 3.000 pessoas ser batizadas, imagina quando 30.000 pessoas dizem assim,
eu quero ser batizado. Jesus está ou não está perto de voltar? Jesus está perto de voltar. Não brinque. Não se afaste. E eu fico com medo de uma coisa, porque os eventos sinais dizem que muitas pessoas que hoje estão dentro da igreja vão sair para dar lugar para outros que estão onde? Lá fora, entrar. E é por isso que vocês que estão dentro da igreja aqui hoje, vocês que estão me assistindo, que são adventistas, o apelo é para vocês. É para vocês que eu não vou amaciar. Continuem firmes, de pé. Não cedam seus lugares para outros. Não sejam aqueles que vão sair dessa igreja para dar lugar para os outros que estão chegando. Vamos recepcionar os que estão chegando, mas vamos continuar firmes. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Por favor, não parem, não fiquem só no capítulo 1 desse livro. Continuem lendo em casa, no trabalho. Antes a gente podia dizer assim, mas eu não tenho tempo. Agora a gente tem. Agora a gente tem tempo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Deus possa estar cuidando das nossas vidas, é o meu desejo e a minha oração nessa manhã. Amém. Vamos ficar de pé para nós orarmos? Foi muito bom estar com vocês. Foi muito bom ver o rostinho de cada um de vocês. Que Deus possa estar cuidando da vida de cada um de vocês, que Deus possa estar cuidando dos meus irmãos que estão aí também do outro lado da tela. Tenham força, não se desanimem, que Deus possa abençoar a vida de vocês ricamente. Santo e amorável Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por nos permitir que nós tivéssemos literaturas tão boas, por permitir que a Bíblia diga para nós, levanta e anda, por permitir que essa mensagem maravilhosa da Igreja Adventista tivesse chegado aos nossos corações. Obrigado, meu Pai, por ter permitido que também nessa manhã, com certeza, muitas outras pessoas que não são da igreja, muitas outras pessoas que não professam a nossa fé, estejam também assistindo. Abençoe poderosamente a vida de cada uma delas. Abençoe de uma forma toda especial todos aqueles que estão estudando a Tua Palavra de Deus, para que eles não sejam enganados com os enganos dos últimos tempos. Por favor, meu Pai, não se esqueça de nenhum de nós da Tua casa, não se esqueça dos nossos familiares, continue protegendo e guardando as nossas vidas, ó Pai. Essas bênçãos nós te pedimos desde já, agradecidos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém, Pai. Amém. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim.
Senhor.